Sabe quando a gente pensa em grandes mudanças na vida? A primeira coisa que vem à cabeça são aqueles momentos dramáticos, né? Aquelas decisões que parecem virar o jogo de uma vez só. Mas, e se a verdadeira transformação estivesse escondida em outro lugar? Em algo muito menor? Pois é, vamos desvendar isso. Existe uma espécie de mito em torno desses grandes momentos. A gente acredita que a vida é definida por esses eventos de cinema, sabe? Mas a maior parte da nossa trajetória, na verdade, é moldada ali, nos bastidores do dia a dia. A gente imagina que a mudança vem de grandes decisões, de momentos que definem tudo. Mas na realidade, o que de fato define as coisas é muito mais sutil. É a escolha de levantar no primeiro toque do despertador, é o jeito que se responde a uma mensagem ou a decisão de se dedicar a escrever um único parágrafo de algo importante. E aqui que está o pulo do gato. Nenhuma dessas pequenas ações parece decisiva na hora. Se a gente olhar para elas isoladamente, elas são quase invisíveis. Parece que não tem peso nenhum para mudar qualquer coisa de forma real, né? Só que é exatamente aí que a mágica, ou, dependendo do caso, a armadilha acontece. O poder dessas pequenas escolhas não está no impacto de uma só, mas sim na repetição delas. É o acúmulo que dá a elas uma força gigantesca. Olha só como isso se constrói, passo a passo. Começa com uma única escolha. Essa escolha, quando vira uma ação repetida, começa a formar um padrão. E esse padrão, com o tempo, cria uma direção bem clara. A escolha deixa de ser um evento isolado e passa a ser parte de um caminho. E isso, olha, não é achismo não. Tem uma base bem profunda. O psicólogo Carl Jung já observava que a nossa mente se organiza em padrões. Aquilo que a gente faz com frequência acaba criando caminhos internos, tornando essas ações cada vez mais automáticas, mais naturais. Tá, mas se esses padrões são tão poderosos, por que é tão fácil a gente ignorar eles? Por que eles nos enganam tanto? A resposta é bem simples, na verdade. É porque não tem um retorno imediato. Uma pequena escolha raramente vai gerar uma consequência na hora, seja ela boa ou ruim. E como não tem esse impacto visível, ela passa batido, sem a gente nem pensar muito sobre ela. E aí, o efeito é duplo, né? Um pequeno esforço repetido todo santo dia pode levar a um desenvolvimento incrível. Do mesmo jeito, uma pequena negligência repetida sempre leva ao desgaste, à decadência. A chave aqui não é a intensidade de fazer algo uma vez, mas a consistência de fazer sempre. Agora vamos para uma camada ainda mais sutil e talvez a mais importante de todas. Porque não se trata só de resultados do lado de fora, trata-se de como essas escolhas constroem quem a gente é por dentro, através de um ciclo de feedback interno. Cada pequena decisão, por menor que pareça, está reforçando uma história que a gente conta para nós mesmos. Cada ação está dizendo para nossa mente que tipo de pessoa nós somos. E esse ciclo é muito poderoso. Pensa bem, alguém que age com consistência começa a se enxergar como uma pessoa que cumpre o que promete. E essa autoimagem torna mais fácil começar novas tarefas no futuro. O contrário também é verdade. Adiar as coisas constantemente reforça a história de ser alguém que não termina o que começa. E isso vai minando a confiança na própria capacidade. É exatamente por isso que as pequenas escolhas nunca são neutras. Elas são como pequenos tijolos na construção da nossa identidade. Um de cada vez, dia após dia. E tudo isso nos leva a um princípio que, na verdade, é bem libertador. A direção geral é muito mais importante do que a perfeição em cada passo. A consistência sempre vai ganhar da intensidade. Esse processo de construção não exige uma sequência perfeita de acertos sem nenhuma falha. Não é sobre isso. O que realmente importa é para onde a gente está indo no geral. Pequenos ajustes no meio do caminho podem corrigir a rota. O que conta de verdade é a continuidade, não a ausência de falhas. A habilidade mais crucial, talvez, seja de retomar o processo depois de uma pausa, sem deixar que essa interrupção vire um abandono para sempre. Então, juntando todas essas peças, a gente chega a uma questão central, uma que amarra toda essa reflexão. No fim das contas, a grande verdade é que com o passar do tempo, são as pequenas escolhas, aquelas que a gente ignora na maior parte do tempo, que constroem quase tudo na nossa vida. Elas são as verdadeiras arquitetas do nosso futuro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta essencial para a gente pensar. As pequenas escolhas que se repetem hoje estão aos pouquinhos construindo a vida que se deseja? Ou estão só mantendo um caminho que, na verdade, nunca foi conscientemente escolhido?